a gente precisa ser um pouco tio Patinhas. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Quem me conhece, está me acompanhando aqui no meu canal no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, sabe que de vez em quando eu dou alguma dica, falo alguma coisa de filme, de série, de biografia, mas eu adoro os desenhos animados, assim, porque os desenhos animados, eles são muito lúdicos, né? Certa vez eu fiz um treinamento na cidade Nova Serrana com um grupo de engenheiros. E eu usei um filme, que era o Kung Fu Panda, que é um desenho animado, para poder trabalhar uma questão com os engenheiros que tinha a ver com o autoconhecimento. E aí tem uma cena lá do Kung Fu Panda que ele trabalha, ele está lá manipulando uma gota d'água, né, e levando essa gota d'água cai em cima de uma folha, e ele está trabalhando no filme, nesse momento do desenho, a paz interior. E aí o mestre dele fala para ele assim, né, mas você conseguiu essa paz interior assim, tão cedo, e eu já sou velhinho, até hoje eu não consegui, né? E aí eu trabalhei isso com esse grupo de engenheiros, imagina, né, a cena, um grupo de engenheiros assistindo Kung Fu Panda, né, no meio de uma tarde. Alguns estavam ali, com certeza, queriam matar o facilitador do treinamento, que era eu. E assim, e na medida que eu fui trabalhando com eles, eles foram, né, abrindo a mente, abrindo o coração e entendendo que muito do que eles precisavam fazer no dia a dia deles dependia dessa paz interior, ou de olhar um pouco mais para dentro deles. Porque eu comecei o treinamento falando com eles assim, falei, gente, vocês sabiam que vocês são responsáveis pelo possível trânsito ruim de Nova Serrana daqui a 30 anos? Aí eles já ficaram assim, né? Porque era uma empresa de engenharia que trabalha com construção de loteamento. Já fizeram uns 10 loteamentos na cidade. E quando uma empresa de engenharia constrói um loteamento, na verdade ela está construindo a cidade. Não é o loteamento. O loteamento é um bairro. E o bairro é parte da cidade. Então, se de repente o engenheiro está ali trabalhando desconectado disso, que ele está construindo a cidade, é a mesma coisa dos dois pedreiros na porta lá da obra. O que você está fazendo? Uma parede. O que você está fazendo? Uma igreja. Trabalhando na mesma parede. Um está construindo a parede, a outra a igreja. A mesma coisa, uma empresa de loteamento. Você pergunta, você está construindo o que, engenheiro? Ah, eu estou fazendo o loteamento. Aí você pergunta para o outro, o que você está fazendo? Estou construindo a cidade. Porque o loteamento é um bairro, bairro é parte da cidade. Então, a gente precisa ter essa visão mais sistêmica, né? Entender que o que a gente está fazendo tem um impacto gigante, às vezes, na vida do outro. Então, eu gosto muito do desenho animado, porque o desenho animado, por ser lúdico, leva a gente para um outro ambiente interno, emocional, e às vezes a gente consegue entender aquilo melhor do que eu falar sobre paz interior. A imagem do desenho ajuda. E um dos desenhos que eu acho muito interessante para a gente poder refletir sobre a questão da relação nossa, né, do empresário, a relação nossa com o dinheiro, é um pouco Tio Patinhas, que é um personagem assim muito interessante, né? Porque é um personagem assim meio Sméagol, que é lá do Senhor dos Anéis, né, do Hobbit, que fica ali, né, o meu precioso ali com o anel, né, do filme do Senhor dos Anéis. Mas o Tio Patinhas tinha essa questão da avareza com o dinheiro, aí sempre tinha ali uma moedinha de ouro, e todo dia ele entrava lá no cofre para saber, né, a quantidade de moedinhas de ouro ali, se aumentou, se diminuiu, como é que tá. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco Tio Patinhas, no sentido assim, de entrar no extrato do banco, ver como é que está o dinheiro, gostar, né, de ver o dinheiro aumentando, a energia do dinheiro. A gente precisa ter sempre o cuidado, né, de não
bandear muito assim para o materialismo exacerbado, para a avareza, né, para o egoísmo, porque aí já está mais aí no campo, né, dos 7 pecados capitais, digamos assim. Então a gente tem que ter esse cuidado para não, né, deslizar ali nessas mazelas humanas, porque quando a gente desliza e entra ali muito a fundo no papel da mazela, né, da avareza, do egoísmo, né, da arrogância, normalmente ou a gente puxa, né, o próprio tapete, ou então a espiritualidade, né, entra ali com algumas correções, né, kármicas. E aí o negócio fica complicado, né? Então, acho que a gente precisa ser um pouco tio Patinhas, porque às vezes o empresário, ele entra ali para trabalhar, trabalha no negócio, ele não sabe se ele está tendo lucro, ele não sabe se ele está tendo prejuízo, ele não sabe, ele está ali trabalhando, mas ele não tem uma relação assim com o dinheiro, com o faturamento, com o lucro. É como se ele tivesse ali trabalhando, ele é o dono da empresa, mas como se não tivesse uma ligação ali com o dinheiro. Então, essa ligação com o dinheiro ela é muito importante. Você precisa trazer isso para o seu dia a dia. Mas não é só entrar e olhar o extrato do banco, né? Eu só estou trazendo uma alegoria, assim, trazendo uma imagem para você entender que é importante você saber entrar, saber no final do dia, hoje vendeu quanto? Ah, hoje vendeu 20 mil. Alguém tem que chegar amanhã com vontade de vender, às vezes, 21 mil. Né? Não é assim aquela coisa, ah, vendeu quanto? Ah, vendeu 20 mil. Ué, mas quem que entra na empresa no outro dia querendo vender 21? Querendo vender 22? Então, essa energia, né, que eu estou trazendo, essa imagem do tio Patinhas, essa energia ali do Smigol, de eu pegar o anel do meio precioso, da moedinha de ouro, do extrato do banco, alguém tem que chegar e ter essa vontade. Porque se ninguém, se você que é o dono, entra na empresa, não desmerecendo o funcionário público, mas se você entra lá como se você fosse assim, né, o dinheiro brotasse, né, viesse de fora, igual é o dinheiro do governo que sai da gente para o governo, né? Não é o governo. O governo cria ali um gerenciamento, mas é a gente que sustenta, né? Então, a mesma coisa é a empresa. Quem que chega lá na sua empresa, né, e tem a vontade de vender, a vontade de ganhar dinheiro, a vontade... Quem que tem isso? Se ninguém na sua empresa tem, nem você, como que vai ser uma empresa comercial que não tem essa energia do tio Patinhas, não tem essa energia do dinheiro, da economia? Não precisa nem exagerar em alguns pontos, né? Igual tinha a mãe de um amigo meu que punha cadeado na geladeira. E não é história, né? Assim, eu ia almoçar na casa dele, terminava o almoço, ela punha o cadeado na geladeira para a empregada ninguém comer de tarde enquanto ela estava trabalhando. Então, o tio Patinhas, ele tem essa ligação com o dinheiro da entrada e também da saída. E é importante você ter cuidado com a entrada e com a saída. Alguém tem que preocupar também, não só quem que vai preocupar com os 22 mil que tem que vender amanhã, porque hoje vendeu 20, mas alguém tem que preocupar ali, ter a chave do cofre para evitar o dinheiro sair e sair de qualquer jeito, né? Então a economia ali, ela né, segurar também é importante. Tem um caso de um engenheiro que ele trabalhou numa empresa chinesa em Indaiatuba, em interior de São Paulo. O diretor financeiro era chinês e um dia ele chegou lá na tesouraria e falou: estou precisando aqui de R$3 para poder fazer uma cópia de chave. Aí diz ele que o chinês virou para ele e falou assim: eu preciso de 3 cotações. Aí ele falou: mas você precisa de 3 cotações para fazer uma cópia de chave? Ele falou: no mínimo 3 cotações. Aí ele saiu, arrumou as 3 cotações, revoltado, né? Porque imagina, no Brasil, você virar para alguém na empresa e falar assim: ah, para você fazer uma cópia de chave tem que ter 3 cotações. Mas tudo, eles só
sair o dinheiro da empresa com 3 cotações, até da cópia de chave. Então, isso é essa energia do tio Patinhas. É essa energia que você está ali com a chave no cofre. O dinheiro não sai de qualquer, né, de qualquer jeito, não sai sem um critério. Por mais que seja meio absurdo para nós brasileiros fazer 3 cópias de chave para você mandar fazer uma chave, né, que é 5, 6, 7 reais hoje, mas se você não tiver esse critério, o dinheiro sai por entre os dedos. E aí sai 3 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais. Aí quando chega no final do ano, saiu várias dezenas de milhares de reais. E esses milhares de reais saíram de quem? Do seu bolso, que é você que é o dono, né? A dona da empresa. Por quê? Porque não tem esse espírito do tio Patinhas, nem para entrada e nem para saída. Então, traz um pouquinho da energia desse personagem, se você não tem, traz um pouquinho a energia do tio Patinhas para o seu dia a dia. Segura, né, o dinheiro para ele não sair entre os dedos e conecta aí também com a entrada do dinheiro, com a venda, né, com ir em busca do recurso. Essas duas energias, elas são importantes, a saída e a entrada, ok? Um grande abraço, muita paz.